Oi, turma. Vamos corrigir nosso exercício? Atividade do 9º ano, né? É a nossa primeira atividade sobre o sistema cartesiano, né? Então, aqui está perguntando, está pedindo, localize os pares ordenados no plano cartesiano. Mas o que é um plano cartesiano? Um plano cartesiano é um sistema, né, constituído por duas retas, que são essa reta aqui e essa reta aqui. Uma na horizontal, outra na vertical. Então, olha só. Lá na pergunta 3 do exercício, pede para vocês o que é o plano cartesiano. Trata-se de um plano constituído por duas retas numéricas, tá? Aqui tem uma reta, aqui tem outra. Perpendiculares. O que quer dizer perpendiculares? Elas sempre formam ângulos de 90 graus, né? Uma na horizontal, outra na vertical. Sempre formando aqui um ângulo reto, que é o nosso ângulo de 90 graus, certo? Nos quais é possível marcar localizações. Então, ele é um sistema de cartas, né? Cartesiano vem de cartas. Cartas, na verdade, eram chamados mapas antigamente, né? Então, por isso que fala plano cartesiano. Ele é um sistema de localização e é localizado no plano. Para saber se você vai para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, né? Dependendo do ponto onde você está, certo? Bom, então o exercício fala assim: localize os pares ordenados no plano cartesiano. Nós já vimos o que é plano cartesiano. Mas o que são pares ordenados? Os pares ordenados são esses pares de números que estão dentro dos parênteses, né? E ele também é chamado de coordenada cartesiana. O que é uma coordenada cartesiana? Ela é isso, ela é representada por dois números racionais entre parênteses, que são esses dois aqui, né? Os quais são chamados de elementos, certo? Esses elementos formam um par ordenado. Então, localize os pares ordenados no plano cartesiano. O par ordenado é esse aqui. O nosso plano cartesiano é esse aqui, certo? Esses elementos formam um par ordenado. O primeiro sempre corresponde ao eixo das abscissas, que é o x. Então, aqui já pergunta, o que são ordenadas e abscissas? No plano cartesiano, a reta vertical responsável pelas coordenadas y é chamada de reta ordenada, tá? Então, e a reta horizontal pelas coordenadas é chamada de abscissa. Então, o x é quem? Olha lá, o x é abscissa. Sempre o lado horizontal aqui representa o x, ó. O x representa a abscissa. Mais para frente a gente vai ver o que é isso. E o eixo y, que é o eixo vertical, né, que tá aqui, ó, o y, ele é chamado de, aqui abscissa, aqui ordenada, tá? Então, nós vimos primeiro ao questionário, né, das perguntas, para vocês verem, só um minutinho, deixa eu clarear mais aqui. Para vocês verem o nome das coisas. Então, plano cartesiano é esse aqui, ó. Às vezes, ele aparece na forma quadriculada, tá? Às vezes, ele se apresenta somente com as duas retas. Mas a numeração é sempre igual, tá? No eixo x, para a esquerda, nós temos valores negativos, tá? Começando do 1... 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente negativo. Para a nossa direita, também são os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E o eixo y, para cima, são os positivos, começando do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui dá até o 6, mas ele é infinito. E para baixo, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ok?
Nós representamos assim com números inteiros para facilitar. Mas, por exemplo, se ele der uma coordenada lá que tem o número 4,5, né, no eixo das abscissas. Então, eu vou ter que marcar que tem o 4 e o 5, o 4,5 vai ficar mais ou menos aqui no meio, certo? E se for o y, um número negativo quebrado, tipo 5,1 ou 5,2, vai ser bem no meio? Não, porque bem no meio é 5,5, então ele vai ter que ser mais próximo aqui do 5, tá? Isso se pedir. Então, olha lá, o nosso plano cartesiano é um plano constituído por duas retas numéricas perpendiculares, nas quais é possível marcar localizações. As retas numéricas perpendiculares. Essa reta, ela nunca pode ser assim, tá? Aqui não tem ângulo de 90 graus. Ela é sempre reta, tanto a horizontal quanto a vertical. E elas formam ângulos retos, ok? Isso é muito importante. Por que ele recebe esse nome? Porque ele foi idealizado por René Descartes. E é utilizado principalmente para utilizar técnicas de localização no plano. Então, nós vamos localizar aqui, certo? E é isso. Então, aqui tá as respostas já da 3, da 4 e do 5. Eu vou colocar, inclusive, lá no material que eu vou enviar para vocês de correção, tá? E eu quero que vocês façam a correção certinha, se vocês colocarem assim. E aí vocês me escrevam, se corrigirem, quais as dúvidas, que daí no próximo vídeo eu já esclareço, certo? Então, vamos voltar aqui para a nossa atividade 1. Localize os pares ordenados, que nós já sabemos que são esses dois. Os pares ordenados formam a nossa coordenada, tá? Para localizar o ponto. No plano cartesiano, que é esse aqui. Este está quadriculado, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele quer que nós encontremos no plano cartesiano o ponto A. E ele nos deu essas coordenadas. Quais são as coordenadas? -9 e 4. Espera aí, professora, mas eu tenho -9 aqui na horizontal e -9 aqui na vertical. Qual que eu vou marcar? Então, nós temos que lembrar que sempre o primeiro ponto aqui é o das abscissas, que é o eixo X. E o segundo número é sempre das ordenadas, que é o eixo Y. Então, o eixo X é sempre na horizontal e o eixo Y é sempre na vertical. Beleza? Então, vamos lá. O A, ele quer -9. Primeiro, eu vou localizar o -9 aqui. Então, -9 na nossa vertical, no eixo X, ele está aqui, certo? E o eixo, no eixo Y, ele quer o 4, que é positivo, então ele está aqui. Muita gente confunde e pensa que aqui vai ficar os pontos, no 9 e no 4. Não. Esse aqui é só a nossa ordenada, né? A nossa coordenada, são só os pontos. Aonde que eu vou marcar o ponto? No encontro dessas coordenadas que ele deu. Então, eu vou subir do 9, eu vou subir 4 pontos. 1, 2, 3, 4, que vai ficar aqui, tá? E o 4, então, tá -9, ele pegou -9 e 4, olha lá. Então, aqui tá o 4. É o encontro do -9 com o 4 aqui, ó. Então, onde que nós vamos marcar o nosso ponto? Aqui no encontro da coordenada. O -9 com o 4 se encontra aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto A, que ele pediu para localizar. Certo? O ponto B, 8 e 3. Aonde que eu vejo esse 8? O primeiro é sempre no eixo X. Onde está o 8 positivo? Está aqui. E no eixo Y, ele quer quem? O 3. O 3 está aqui no eixo Y. Aonde eles se encontram? Vai encontrar com o 3 lá. Então, eu vou subir até o 3. Olha lá, o 3 tá aqui, ó. Tá? Então, 8 e 3 se encontra aqui. Esse ponto aqui, que é onde ele se encontra, é o nosso ponto B. Olha lá. E o C?
Então, no eixo X, ele é 0. Olha lá. E no Y, ele é o menos 3. Então, aqui, ó. Ele vai descer até aqui. Então, o nosso ponto é exatamente em cima do eixo Y. Esse é o ponto C. Sempre que um dos valores é 0, tanto no C, tanto no eixo X, quanto no eixo Y, o ponto fica exatamente em cima do eixo, tá? Quando o 0 é no X, o nosso ponto vai ficar no Y, né? Porque o X é 0 aqui, então o nosso ponto vai ficar no Y. A letra D está pedindo menos 4 e menos 9. Menos 4 é no eixo X. Onde que ele está? Aqui, ó. Menos 4. No eixo X. E no eixo Y, que é o próximo, é o menos 9, que está aqui. Eu não vou marcar o ponto nem no 4, nem no 9. É no encontro deles, nós já sabemos. Então, vamos marcar aqui. Geralmente, a gente coloca ou pontilhado, ou uma reta, né? Então, olha lá. Nosso ponto é aqui. Qual ponto que é esse? O D. Menos 4 no eixo X e menos 9 no eixo Y. Esse é o D. Certo? O E. Eu tenho 8 no eixo X, que tá aqui, nosso eixo X. O 8, então é aqui mesmo, onde ele tá marcando, o eixo X, 8. E no Y, ele é 0. Onde está o 0? O 0 está aqui. Então, o nosso ponto E vai ficar exatamente em cima do X. Então, aqui é o nosso ponto E, esse aqui. Aí sim, marco E no eixo, quando uma das ordenadas é 0. Então, ficaria assim, certo? Nós já localizamos os 5 pontos no nosso plano cartesiano. A, B, C, D e E, certo? Se tiver dúvida aqui, volta lá, né, no começo do vídeo e vamos fazer a correção, certo? Vamos agora corrigir o exercício número 2, tá? Da nossa primeira atividade. O exercício número 2 fala assim: em quais quadrantes estão localizados os pontos A, B, C, D e E com as coordenadas de cada um, certo? Primeiro vamos ver o que são quadrantes. Quadrantes são as 4 partes em que as retas X e Y dividem um plano, tá? Ela divide um plano em 4 quadrantes. A primeira parte é acima e a direita, a segunda parte é acima e a esquerda. Depois vem a parte abaixo à esquerda e abaixo à direita. Mas como saber qual quadrante é qual? A gente precisa gravar, né? Então, vamos gravar assim. Sempre acima à direita começa o primeiro quadrante. Então, eu sempre começo por aqui, que tem todos os positivos, né? Positivos acima e aqui. Tanto o eixo X quanto o eixo Y tem os positivos. Esse aqui é o primeiro quadrante. E depois a gente segue no sentido anti-horário. O relógio não anda para a direita, nós vamos andar para a esquerda, anti-horário, tá? Então, primeiro, esse aqui vai ser o segundo quadrante. Aqui, o terceiro quadrante. E aqui, o quarto quadrante. Certo? Então, são os quadrantes. O ponto que cair nessa parte aqui acima e à direita, vai fazer parte do primeiro quadrante. O que cair abaixo e à direita é quarto quadrante e assim por diante. Vamos localizar os pontos aqui, então. Menos 2 e menos 4. Nós já sabemos, né, que o primeiro valor que está dentro do parênteses, eu vou ter que sempre marcar na reta X. E o segundo, sempre na nossa reta Y, tá? Então, só para a gente memorizar e tal, vamos lembrar, a reta X representa o quê? As abscissas, tá? E a letra Y
ordenada. Certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto, o ponto A. Ele está pedindo em qual quadrante ele está localizando. Então, como é um sistema de localização, vamos localizar nesse plano cartesiano aqui. O A começa pelo menos 2. O primeiro é sempre no X. Onde está o menos 2? Aqui. Onde está o menos 4? No Y daí? Aqui. Certo? Mas eu não marco ali no eixo, eu marco no encontro dos dois. Então, eu vou encontrar o menos 2 aqui com o menos 4 aqui. Esse ponto de encontro aqui é o nosso ponto A. O nosso ponto A caiu em qual quadrante? Primeiro. Então, esse aqui está no primeiro quadrante, certo? Agora, o B. 3 e 1. O primeiro é sempre no X. Então, vou localizar aqui no X o 3 e no Y o 1. Aqui. Então, eu vou marcar o encontro deles agora. Vou marcar aqui. Uhum. 3 e 1. Esse aqui é o ponto B, tá? Então, o ponto B caiu no qual quadrante? Primeiro. Ah, eu coloquei errado aqui, gente. Ó, a letra A caiu no qual quadrante? No terceiro. Então, aqui é terceiro quadrante e aqui primeiro quadrante, certo? Sempre que nós temos dois valores negativos, quando os dois forem negativos, ele vai cair sempre no terceiro. Porque, olha só, ele só tem os negativos no terceiro. E sempre que os números, as duas ordenadas, né, forem positivas, ele vai cair no primeiro, porque aqui só tem positivo, ó, positivo e positivo, certo? Então, vamos ver o próximo agora, 0 e 6. O 0 é no X e o 6 positivo no Y. Aqui tá o Y, o 6 positivo tá aqui, certo? Então, aqui eu vou marcar o ponto C. A qual quadrante que ele pertence? Ao primeiro quadrante, tá? Que para pertencer ao segundo quadrante, teria que um dos valores ser negativo. Então, ele pertence ao primeiro quadrante. A gente considera primeiro quadrante, certo? E ele pertence também ao eixo Y, tá bom? Então, vamos lá. A letra D agora. 6 no X, então eu começo daqui. E menos 5 no Y. O Y tá aqui, o menos 5 vai estar aqui. O encontro desses dois vai ser o nosso ponto D. Então, vamos lá. Vou tentar encontrar os dois aqui, né? Ele pode ser reto ou pode ser pontilhado, para você marcar. Tanto faz, ó. Tá? Como a gente tá usando régua aqui e ele não tem o ponto quadriculado, a malha quadriculada, a gente pode fazer na reta que fica mais fácil. Aqui é o ponto D, que ficou pertencendo ao quarto quadrante. Vou marcar aqui, quarto quadrante. E o último ponto, que é o ponto E, é o ponto 5 no X e o menos 3 no Y. Então, tá aqui, ó. Menos 3 e passou. Mas é aqui, o ponto é aqui, é o ponto E, tá? Então, o ponto E pertence também ao quarto quadrante. Não caiu nenhum ponto aqui no segundo quadrante, tá? Que para cair no segundo quadrante, o X teria que ser negativo e o Y teria que ser positivo para cair aqui, tá? Aonde o X é negativo, o Y é negativo também, então ele foi para baixo, tá? Por isso que não tem nenhum aqui no segundo quadrante, certo? Gente, então é isso, a nossa revisão, tá? Nós já revisamos os quadrantes, né? Já corrigimos o exercício. Nós já estudamos, né?
o que é um plano cartesiano, o que são ordenadas e abscissas, o que são coordenadas cartesianas. Nós já estudamos como localizar os pares no plano cartesiano. Nesse mesmo exercício aqui, ele poderia ter pedido para você localizar os quadrantes, ó. Então, o ponto B caiu no primeiro, o ponto A caiu no segundo, o ponto D caiu no terceiro, tá? E assim por diante. Então, olha, estudem, revejam o material, fiquem por dentro da aprendizagem, tá? Não deixe para fazer toda a atividade de uma vez, para vocês não se acumularem de exercício e ter dificuldade de aprender por causa da pressa, tá? Sem contar que tudo que eu vou passando para vocês está na sequência, um passo a passo. Então, você tem que aprender a primeira parte, para depois ir para a segunda, para depois ir evoluindo, tá? Então, assim, não deixem de estudar, de fazer as atividades. Eu tenho certeza que os alunos que estão acompanhando, né, fazendo tudo direitinho, estão aprendendo, estão com facilidade, tá? Tá me deixando muito satisfeita a aprendizagem dos que estão se esforçando. E quem ainda está com dificuldade, reveja o material, reveja os vídeos, refaça os exercícios, acompanhe as correções, tá? Faça a sua parte para você aprender, tá? Você é capaz e boa sorte para vocês, tá? E vejam lá, eu vou passar mais uma atividade essa semana, vocês façam também. E um abraço para vocês, até a volta, tá? Já tô com saudade. Tomara que vocês voltem aí animados quando nós voltarmos para a sala. E também que vocês estejam aprendendo aqui com as nossas atividades online, tá bom? Abração, gente!